Tranquilo, tranquilo, dá esse tempinho sim, pro pessoal entrar. Todas as questões que eu vou colocar hoje foram da prova do ano passado. Essa primeira questão que eu coloquei aí é da prova do ano passado dele também. Então, já podem ter certeza, as questões que eu for botando aí foram da prova dele do ano passado. Tem 10 questões, todas as de cálculo eu vou deixar aberta. Então, não vai ter questão fechada de cálculo. As únicas questões fechadas que eu deixei foram as teóricas, ok? Então, as de cálculo a gente vai ter que pensar um pouquinho aí e calcular mesmo, tá? Então, bora começar, pessoal. Vamos lá. Óptica geométrica, assunto muito bom. Tem muita coisa mesmo. É um assunto com uma complexidade muito grande, por causa de fórmulas e imagens para decorar. Enfim, vocês viram as aulas, né? E tem muita coisa. Mas hoje a gente vai se até aqui as principais coisas que ele colocou na prova, e só com elas dá para a gente abordar todo o assunto, porque ele colocou literalmente todo o assunto de óptica na prova dele do ano passado. Todas as fórmulas eu acredito que é possível se usar, exceto a fórmula de associação de espelhos que ele não colocou. Mas vamos lá responder. Primeira questãozinha aí na tela. Responda aí, questão rápida, questão bem simples. Dá um tempinho rápido aí para vocês responderem, porque nem precisa de muito tempo. Veja aí. Do fabricante de lentes. Aqui eu não vi nenhum do fabricante de lentes, não. Viu? Eu vi ele falando sobre espelhos, sobre essas coisas. Ah, entendi. Agora tá perguntando em relação às anotações, mas não. Tem não de fabricante de lentes nenhuma, não. Graças a Deus.
Quando eu disse assim, todas as fórmulas e equações, eu generalizei, né? Porque, assim, se a gente olhar de uma forma bem ampla, ele colocou praticamente todas, né? Vocês vão vendo aí ao longo das questões. E aí, qual a resposta dessa questão aí? Qual a resposta dessa? Pelo amor de Deus. Letra D, letra D, letra D. Ok. Ok, vamos lembrar aqui a diferença entre fonte primária, tem a fonte secundária também, né? Fonte primária, alguém sabe me dizer o que é a fonte primária? Caiu na prova do coveiro. Fonte primária é aquela que produz luz própria, certo? Isso. Então ele também pode ser chamado de corpo luminoso, né? Corpo luminoso. Já as secundárias são as que elas fazem o que mesmo? Elas pegam a luz do corpo luminoso e elas refletem essa luz, né? Elas brilham com o brilho dos outros, né? São corpos iluminados. Pessoal aproveitador, sabe? E aí, como exemplo dos corpos das fontes secundárias de luz, a gente tem os seres humanos, em si, a Lua, objetos que refletem. Então, um pedaço de papel que naturalmente está refletindo uma luz, por exemplo, né? Porque ela bate e a gente vê. Então, é, ele é um corpo iluminado. Já nessa questão, ele está pedindo os corpos luminosos, né? Os que emitem luz própria. Então, a gente tem as estrelas. A letra D está correta, a gente tem as estrelas. Nós temos um fósforo aceso, que ele está ali com fogo emitindo sua luz, e o Sol, que se assemelha em uma escala absurdamente maior ao fósforo aceso. Então, nossa letra D está correta aí. Vamos para uma questãozinha, deixa eu ver aqui uma boa da prova. Vamos para a primeira questão da prova. Eu tive que escrever ela, porque ela não é uma questão de vestibular. Ele colocou bastante questões de vestibular, mas essa em específico, ela não é de vestibular, que foi a primeira questão da prova dele do ano passado. Pronto, uma questãozinha bem boa aí para a gente fazer. Essa aí não foi da prova do Coveiro, não, viu? Questãozinha bem boa. Cuida. Só vale ressaltar que pode sim ter número decimal como resposta, tá? Pode ter número decimal como resposta também. Não deixe infração. Eu estou dizendo para não deixar infração porque não tem nenhuma alternativa em fração, tá? Estou dizendo que pode estar aí. Spoiler um caramba, cara, sua boca. Tô brincando, tô brincando. Só tomem cuidado aí para não quererem. Isso é para qualquer questão. Pode-se ter número decimal, porque digamos que assim, essa questão mesmo, ela não tinha resposta nas alternativas, tá? Dava um número decimal e ela não tinha resposta nas alternativas. Já estou dizendo que ela dá um número decimal, mas é porque as alternativas dela eram valores que não são decimais. Então vocês vão achar um valor decimal e ele vai estar certo. O negócio é vocês acharem. Eu posso até falar que ele é decimal, mas vocês têm que achar o decimal aí.
E aí, alguma resposta já? Que é pressão, pressão. Vou ficar esperando aqui, fique tranquilo, estou brincando, tá? Vamos no tempo aí de vocês, o importante é encontrar a resposta. Boa noite, boa noite. Antes tarde do que nunca, né? E aí, pessoal, alguma resposta aí? Alguma resposta? Tá em geometria o quê? 13,3333. É em óptica. Isso, óptica. Qual é a fórmula aí, pessoal, que a gente usa para calcular? Lembra do nome dela?
nome da fórmula? E isso pode ser chamada de equação de Gauss ou equação dos pontos conjugados. Ela se escreve assim. 1 sobre F igual a 1 sobre P. Ou você pode colocar D, né? Pode ser D ou P aqui, mais 1 sobre P'. Certo? Então, o que é cada elemento aqui da nossa equação? Antes de eu explicar, vamos só desenhar aqui o que é que ele está falando. Ele está dizendo que o objeto real se encontra, primeiro, objeto real. Objeto real é o que vai estar gerando a nossa imagem. Se o objeto é real, vamos desenhar aqui o nosso espelho côncavo. Tá para cá, né? Esse aqui é o nosso referencial dele, para a gente saber que ele é côncavo, de fato. Nós temos aqui a nossa linha. Aqui a gente tem o foco. Aqui a gente tem o vértice. E aqui a gente tem o centro da circunferência, que seria completando aqui o espelho, né? Aqui seria o centro óptico, né? E aí a gente tem o eixo principal, que é esse eixo pretinho aqui que eu desenhei reto, né? Então, a partir disso a gente vai colocar as informações que ele deu para a gente. Ele fala que o objeto ele está sobre um eixo, ele está em cima do eixo principal, né? Que é esse eixo aqui. A gente não sabe o lugar em si que ele está. No caso, a gente sabe o lugar porque ele fala aqui, ó, que ele está a 40 centímetros do vértice. A gente não sabe o lugar da imagem. Qual é a diferença de objeto e imagem? A imagem ela é gerada a partir do objeto, certo? Então a gente tem um objeto e ele vai gerar uma imagem. Essa imagem é o que a gente vai encontrar aqui, a gente vai ver o que ele está pedindo aqui para relacionar as duas. A gente tem até alguns desenhos, né? Tipo, se a imagem ela está aqui atrás do centro, ela vai se formar daqui menor. Então a gente tem algumas relaçõezinhas aí para a gente decorar até, mas não vou falar sobre elas agora porque não é disso que a gente precisa para responder a questão. A gente precisa só entender o que é que ele está falando e jogar aqui nessa forma, ok? O objeto real se encontra sobre o eixo principal. Então, a gente tem aqui um objeto real, está no eixo principal. E esse objeto ele está a 40 centímetros do vértice do espelho. Ele está a 40 centímetros do nosso vértice. O espelho côncavo ele tem a distância focal dele de 10 centímetros, certo? E ele pergunta a distância da imagem. Onde é que a gente vai substituir cada coisa? 10 centímetros é a nossa distância focal. Então, a gente tem 1 sobre 10, que é a nossa distância focal, igual a 1 sobre. Aí a gente vai pegar aqui a distância do objeto, que vai ser o nosso P. O P' é a distância da imagem. A distância do nosso objeto, que ele disse que é 40 centímetros. Então, vai ficar 1 sobre 40, mais 1 sobre P'. Certo? Então, como é que a gente calcula isso aí agora? Como é que a gente faz? A gente pode tanto dividir o 1 pelo 10 e o 1 pelo 40, certo? Que é uma... Acho que é a forma mais simples, talvez. Não sei como é que vocês fizeram. Eu fiz dessa forma de dividir aqui. Vai ficar... Vamos baixar um pouquinho para a gente ganhar espaço, né? 1 sobre 10. Você pode jogar isso aqui para o outro lado para fazer um MMC também, certo? Você joga esse 1 sobre 40 para o outro lado, fica um MMC. Mas aí vamos fazer desse jeito. 1 sobre 10. Vamos dividir aqui esse 1 dividido por 40. Vai ficar 0, aí eu boto 0, outro 0, 0. Aí 2, vai ficar 80, sobra 20. Não dá, né? Boto 0, 5. Então fica 0,025.
igual, né? Igual a 0,025 mais 1 sobre P'. Baixar um pouquinho aqui, ganhando espaço. Aí agora a gente pode dividir esse 1 sobre 10, né? Fica 0,1. E a gente já joga esse 0,025 lá de cá, né? Então, menos 0,025 é igual a 1 sobre 1 sobre P'. Aí a gente faz essa subtração. A subtração da gente vai dar 0,075, não é isso? 0, querem que eu revise aqui subtração com o número decimal? Pode ser também. F igual a P vezes P' sobre P mais P'. Pode ser também. Mas é outra opção, né, que a gente tem dessa forma. Mas aí vamos subtrair aqui, fica 0,075 igual a 1 sobre P'. Agora a gente inverte, né? Joga o P para cá e o 0,075 para cá. Então fica P' igual a 1 sobre 0,075. E essa aqui é a nossa divisãozinha agora para a gente fazer, para a gente achar o P'. Divisão de número decimal, vocês querem que eu faça? Querem que eu faça essa divisão? Ou só boto a resposta? A resposta dá 13,3. E aí? P' igual a 1 dividido por 75 dividido por 1000. A gente pode deixar assim, ok? E aí, a partir disso, a gente divide. Então, vai ficar 1000 dividido por 75. Ok? Só transformei aí para vocês dividirem 1000 dividido por 75. A gente vai ter aqui, para a gente acelerar, né? A gente vai ter aqui 75 vai dar 1, vai sobrar 25, aí bota esse 0, vai ficar 3, aí 75 vezes 3 dá 5, 1, aqui dá 21, 22 vai dar 225, aí sobra 25, bota 0, vai ficar vírgula, 3, 3, e a gente vai repetindo aqui o 3, ok? Então, essa aqui é a nossa divisão, resultados 13,33. A gente tem a opção também de fazer, como João Pedro disse aí, que é essa outra forma. A gente tem a equação de Gauss, que é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E a gente tem também a outra equação, ou a gente pode usar F igual a P vezes P' sobre parênteses, e a gente pode botar ou não, P, P mais P'. Então, essa aqui é a nossa fórmula, as duas fórmulas que a gente poderia usar para responder essa questão, certo? Minha letra bonita, valeu, velho, tamo junto. Muito obrigado, velho. Fico até emocionado. Deixa eu pegar outra questãozinha boa aqui pra gente. Pronto, essa daqui é massa. Essa daqui é boa demais. Como seria um objeto virtual? Objeto virtual, a gente vai ter um espelho convexo, né? Não é isso? Informação. Cadê? Deixa eu botar outra aqui. Um instante. Vou responder aqui para tu. Só joguei essa questãozinha aqui. Mas vamos voltar aqui. Objeto virtual, a gente vai ter num espelho convexo. Que sempre que a gente imaginar algo real e algo virtual, o virtual ele é feito pelo prolongamento, certo?
Então, se a gente tivesse um sistema óptico aqui, deixa eu representar um sistema óptico como uma barra. Ou então pode ser o olho até, um foco aqui, enfim. E aí a gente tem os raios vindo de cá, certo? Os raios, eles vêm de fora. Então, quando a gente tem aqui, ó, deixa eu tá num lugar limpo, é mais fácil de ver, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, esse aqui é o nosso espelho, colocando aqui nosso indicador aqui, né, nosso referencial. E aí o raio, ele tá vindo daqui. Ele tá vindo de fora. E o objeto, ele só vai ser formado aqui dentro, ó. Ele vai ser formado pelo prolongamento. Então, quando o objeto ele é formado pelo prolongamento, quando o objeto ele é formado pelo prolongamento, ele é um objeto virtual. Ele só acontece, nesse caso, em espelhos convexos, né? O espelho côncavo, o nosso objeto, ele vem daqui, ó, ele vem do lado de cá, ele bate e vai. Já quando ele é convexo, ele vem de fora. Então, ele vem de fora e o prolongamento dele que está aqui, ok? Revisar a posição de cada letra. Essa posição de cada letra que tu fala é esses pontos aqui de cima, ou tu tá falando da produção de uma imagem? Ah, o que é cada letra? Certo. F é o foco da gente, é a distância focal. Distância focal. P é a distância. Eu coloquei aqui como distância do nosso objeto. P', distância da imagem. Ok? Ah, quer que eu mostre no gráfico, é? Ah, entendi. Espera aí. Vamos desenhar aqui, então. Vejam, a gente tem aqui... Vou usar esse nosso espelho aqui, fazer a mesma representação desse espelho, só que, nesse caso, ele vai ser convexo. No caso, ele vai ser côncavo, perdão. Tinha desenhado um convexo, agora vamos fazer o côncavo. Ele está para cá. E aí, a gente vai representar agora aqui nosso centro, certo? Nosso eixo, perdão. Aqui nós temos o nosso centro, e o nosso foco e o nosso vértice. Então, a gente tem aqui centro, foco e vértice. A gente vai ter, nesse caso aí, um objeto em um... o objeto ele vai estar na distância... Cadê? Ele fala que a distância do vértice é de 40 centímetros. Aí vai depender algumas coisas, tá? A gente não sabe onde é esse centro, certo? Se eu soubesse onde é esse centro, eu poderia afirmar em que lugar que o objeto está. Como eu não sei, vou desenhar aqui uma opção que poderia ser. Posso dizer que ele está aqui, certo? Digamos que esse aqui é o meu objeto. E aí a gente vai ter a produção de uma imagem. Se o objeto ele está antes do nosso centro, ele vai vir pelo foco, certo? A gente vai ter ele batendo aqui. A gente vai ter ele vindo para cá, voltando por aqui. E o nosso objeto, ele vai estar aqui, ó, nessa posição, nessa exata posição. Ele vai estar entre o foco e o nosso centro, e ele vai ser invertido e ele vai ser menor que o nosso objeto. Então, a nossa imagem, ela é invertida e ela é menor que o nosso objeto. Para a gente ver o que ele está falando, seria a distância. A distância daqui até o nosso vértice são os 40 centímetros que ele falou. O que a gente quer descobrir é a distância da nossa imagem até o nosso vértice, que é o que a gente está relacionando, e ele deu o nosso centro focal, que é isso daqui. Ok? Então, esses são os nossos objetos. Esses são os nossos elementos. Então, vamos lá, só para escrever aqui os elementos em si. Aqui é o nosso P, aqui é o nosso P', e aqui é o nosso F. Certo?
Desenhei aí todo um contexto óptico aí para vocês verem. Viu o que a física faz a gente dizer? Contexto óptico. Próximo, esquisito. Mas é. Mas é. A gente tem aqui uma situação, né? E aí a gente tem aqui nossa imagem, nosso objeto. A gente não vai usar o a galinha nesse contexto, né? Talvez em a galinha tu tá falando de dióptero plano, né? Mais para frente. A gente tem uma questão de dióptero plano, a gente vai ver isso aí. Mais para frente a gente vai encontrar o a galinha. Mas aí é em outro contexto. Vou botar, vamos ver essa outra questão aí, que eu acho que já a gente chega nessa do a galinha. Ah, sim. Entendi o que é que tá falando aí naquele caso. Vou desenhar aqui de novo. Agora eu entendi esse da galinha. Seria isso mesmo. Porque a gente tem aqui o H, que é a altura do nosso objeto, e a gente tem o H', que seria a altura da nossa imagem. Certo? E aí, com isso, a gente poderia formar um triângulo retângulo aqui, por exemplo, para a gente descobrir quanto seria essa altura. A gente poderia descobrir a distância com ele também. É isso mesmo, a gente tem essa relaçãozinha aí do H. Perdão não ter me ligado, eu entendi aí o que tu disse, só que eu estava pensando em outro contexto, mas tem nesse caso aí. Então é isso mesmo. Aqui para baixo. E usar a equação do aumento também, né? Sim, pode ser. É possível também. Olha, antes, eu estou deixando vocês fazerem, mas essa questão ela precisa de um tipo de dado e eu não coloquei para vocês, porque também não foi colocado na prova dele, e é um tipo de dado que se espera que você saiba, em alguns tipos de vestibular, né? Para o PE, eu acredito que eles colocariam sim, que é o valor da raiz de 2. Raiz de 2 a gente vai considerar aproximadamente 1,4, tá? Vamos considerar aproximadamente 1,4 a raiz de 2. Lembrem desse valor, caso seja colocado numa prova. Raiz de 3, aproximadamente 1,7. Foi cobrado no nosso simulado da unidade passada, né? Qual seria o valor da raiz de 3 e ele não dava.
para se responder uma questão, você precisava saber quanto era a raiz de 3, ele não dava. Aí tá aí o valor para vocês lembrarem aproximadamente, né, o valor de cada um. Foi grave, mas não foi anulado, né? Se não foi anulado é porque os bichos podem cobrar como quer, velho. Aí a gente já se liga nos valores aí. E aí a gente tem que só que lembrar, porque não dá para recorrer a nada depois. Aí eles vão perguntar porque vocês não sabiam, isso foi falado. Mas aí agora você já sabe. Outra coisa que você precisa saber: índice de refração da luz no ar. Índice de refração da luz. Deixa eu botar até aqui um destaquezinho. Luz. Perdão, né? Óbvio que vai ser da luz. É índice de refração ar. Isso aqui é igual a quanto, pessoal? Quem sabe me dizer quanto é? Quanto é isso? Índice de refração da luz no ar é aproximadamente 1, né? Na água ele é aproximadamente 1,33. Na água, aproximadamente 1,33. E nos outros objetos, tu vai considerar aproximadamente 1,50, tá? Que é 1,49, 1,47 no vidro, por exemplo. Geralmente ele diz nas questões. Mas o do ar, em específico, ele não vai dizer não, velho. Porque ele pressupõe que você saiba qual é o do ar. Pelo menos o do ar você tem que saber. Ele não é obrigado a entregar qual é o do ar. Esse da água a gente usa mais infração, é isso mesmo. Usa mais infração, 4/3. Que dá aproximadamente 1,33, né? Que eu falei. Aí para os outros objetos, provavelmente ele vai dar, mas pode considerar 1,5, 1,49. Tem que decorar para que o erro não se repita. Enquanto vocês estão respondendo, eu vou desenhar aqui nosso sistema óptico, tá? Isso, é por aí. Mesma coisa da gravidade para 10, aproximadamente. Isso mesmo.
E aí, pessoal, já tem resposta? Já tem resposta para essa? 1,4? Certeza absoluta? Certeza absoluta? Reveja seus cálculos, meu nobre. Sim, cara, reveja seus cálculos. Reveja seus cálculos. E aí, mais alguma resposta, pessoal? E aí, nada? 1,4 também. Vocês estão fazendo como a conta, hein? Digam aí pra mim. Ah, perdão. Então vamos considerar. Perdão, vamos considerar isso daqui, ó. Vou pedir para vocês me responderem uma coisa só. Determinante de refração absoluta do líquido e a velocidade com que... Me falem só a velocidade com que ele se propaga na luz. É, na luz, ó. A velocidade com que a luz se propaga nele. E vocês só responderam uma coisa. Pronto. Era essa a segunda coisa que eu queria. A primeira tá certa. Se fosse só a primeira, é porque eu não tinha visto essa primeira, perdão. Na prova dele, ele cobrou apenas determine a velocidade aproximada com que a luz se propaga no líquido. Mas como eu peguei essa daí da internet, aí ele tem essa primeira parte. Perdão. Mas aí calculando aqui, é isso mesmo, dá 1,4. É, mas aí vamos ver o que ele pediu de essencial aqui, né? Como é que a gente calcula? Fica, a gente vai ver aqui, desenhar aqui o sistema da gente, né? Que a gente está utilizando para essa questão. E aí a gente tem aqui o nosso ângulo de incidência, certo? Que é 45 graus. E a gente tem também o nosso ângulo de refração, que ele disse que é 30 graus. E aí, a partir disso, a gente vai ver a velocidade com que a luz se propaga nele. Além do que ele deu o índice de refração o índice de refração da gente aí, que é 1, certo?
Então a gente vai colocar aqui no nosso sisteminha. Ah, perdão, faltou eu falar aqui da fórmula, né, para vocês. Perdão. Tem a nossa fórmula aqui, né, que é N1 vezes seno I igual a N2 vezes seno R. Então a gente tem essa nossa fórmula, né? A gente vai ver agora aqui com base no que ele deu. N1 é 1 vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é igual a N2, que é o que a gente quer descobrir. No caso, não é o que a gente quer descobrir, né? É o que a gente precisa descobrir para a gente calcular a nossa velocidade. Então a gente precisa calcular esse N2. Pega aqui o seno de R, que é 30, que é 1 sobre 2. E aí a gente agora calcula o nosso N2. Para a gente ver o índice de refração da gente. E aí sim a gente vai jogar na nossa fórmula. Para descobrir a nossa fórmula aqui, que fica N igual a C sobre V, não é isso? Depois a gente joga nessa fórmula. Então, vamos ver aqui. Vai ficar esse 1 meio passa para o outro lado, né? Dividindo. Então vai ficar raiz de 2 sobre 2. Eu vou tirar esse 1 vezes, né? Porque a gente já sabe. Aí 1 sobre 2. Isso aqui é igual a N2. E aí fica raiz de 2 sobre 2 vezes. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, não é isso? 2 sobre 1. A gente já pode cortar esse 2 com esse 2. Fica aqui o nosso N2 é igual a raiz de 2. Agora a gente vai jogar nessa fórmula. Para a gente descobrir o quê? A gente descobrir a velocidade com que a luz se propaga. Então a gente pega aqui, ó, N igual a C. Qual é a velocidade de C? A gente sabe aqui que a velocidade de C é 3 vezes 10 à oitava. Não é isso? Então é 3 vezes 10 à oitava. E isso aqui a gente vai dividir por V. E esse N, o que é esse N? Esse N é justamente o N que a gente descobriu agora, que é o raiz de 2. E agora a gente vai fazer o quê? A gente bota esse V para cima e desce esse raiz de 2. Vai ficar aqui, V é igual a 3 vezes 10 à oitava sobre raiz de 2. Raiz de 2 eu falei para vocês que o valor aproximado é 1,4, não é isso? Então, V é igual a 3 vezes 10 à oitava dividido por 1,4. Isso aí vai dar aproximadamente 2,14 vezes 10 à oitava. Certo? Então, encontramos aí a nossa resposta. Certo? Tranquilo? Velho, basicamente aplicação de fórmula. Aí vê, olha essa outra prova agora, essa outra questão agora. Eu tô jogando aqui da internet porque ele pegou muito da internet, velho. As outras ele que fazia mais, mas essa aqui ele praticamente só pegou da internet, velho. Olha aqui. Dê uma olhada nessa questão aí, teórica. Bora, pessoal, isso daí vamos ganhar um tempinho, né? Vamos ver aí qual é a resposta dessa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, qual é a resposta dessa questão? Me digam aí para eu sorrir, para eu não, pra eu não chorar aqui. Me falem aí, pelo amor de Deus. Mais alguém, mais alguém. Certeza, João Pedro. Certeza, João Pedro. Tô brincando, tô brincando. Mais alguém responde aí.
Show, letra E. Letra E, isso mesmo. Questãozinha bem simples. Vamos ver aqui. Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz, refletidos pelo peixe, desviam sua trajetória quando passam da água para o ar, eu diria de baixo para cima, né? Emitidos pelos olhos do índio são espalhados pela superfície da água, espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água, emitidos pelo olho do índio desviam sua trajetória quando passam do ar para a água, refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea do interior da água. Deixa eu desenhar primeiro aqui para vocês como é que isso funciona, né? Vou representar aqui para vocês. A gente tem aqui, peraí, né? Vamos botar aqui que a gente tem aqui a terra, a gente tem aqui um pedaço de água, e nela a gente vai ter aqui Joãozinho observando, tá com a vara de pescar. Não, ele tá com a lança, né? Perdão. Joãozinho tá com a lança. Joãozinho tá com a lança. E aí a gente tem aqui, ó. Como é que vai funcionar aqui nosso sistema óptico? Primeiro a gente tem que entender por que isso acontece. O índio, o índio ele tem consciência, né? O cara estudou física. Como é que isso acontece? Por que isso acontece? Isso só acontece porque o nosso índice de refração da água é maior que o índice de refração do ar. Ok? Que a gente tá. Então, quando a gente tem um índice de refração maior no outro plano, no caso, quando a gente está saindo de um índice de refração menor, pode ocorrer uma coisa que a gente chama de reflexão total e pode ocorrer também outra coisa que a gente chama de ângulo limite. São coisas que acontecem quando a gente está indo de um meio de índice maior para um meio de índice menor. E aí, isso aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, vou provar para vocês o que é que acontece com o nosso peixe e com a água, ok? A gente tem aqui o peixe, né? Naturalmente, a gente vai ter aqui o peixe na água. E aí o peixe está aqui embaixo, certo? E esse peixe, ele vai ter, perdão, com relação a ele, a gente vai traçar aqui uma linha. A gente pode chamar essa linha aqui de normal, pode? A gente vai ter aqui uma linha saindo dele. E essa linha, ela vai fluir aqui retinha, ó. E aí, o que é que vai ter? Nosso peixe, ele vai ter aqui a sua imagem, ela vai bater, né? Ela vai vir aqui para cima, no nosso meio óptico. No caso, essa aqui não é... Se a gente for olhar aqui a nossa normal, né? Nossa normal, ela é onde a luz, ela tá refratando, né? Mas aí a gente vai ter o quê? A luz, ela vai bater aqui, ela vai sofrer um desvio e vai vir aqui para o olho do nosso observador. Deixa eu fazer isso aqui de outra cor, que é melhor. A gente vai ter aqui a luz refratando, ela vai vir para o olho do nosso observador. Então, ela vai estar aqui e ela vai vir para o olho, ok? Então, ela faz essa angulatura aqui. Mas, considerando que o nosso observador ele não está vendo torto, ele vem em linha reta, é como se a gente prolongasse essa imagem dele aqui, ó. No caso, esse objeto dele aqui está sendo prolongado, e ele vê o peixe aqui em cima. Então, ele vê o peixe acima do lugar que ele está. E aí a gente estabelece aqui uma relaçãozinha da gente. É como se o nosso peixe, ele tivesse uma altura real, que é a altura que ele está, e a gente tem uma altura que não é a que ele está, que é uma altura que a gente diz que é a altura aparente. É a altura que a gente vê. Então, é o nosso H', e aqui é o nosso H. Isso aí vai estar relacionado ao Nzão, que é o nosso índice de refração maior, e o nosso índice de refração menor. Ok? A partir disso, a gente tem uma relaçãozinha aqui, que é H sobre H igual a N sobre N. Mas qual é o H e qual é o N? A gente tem esse H', a gente pode chamar de P, tá? Para facilitar também, para a gente não confundir com aquele outro H. Mas vamos dizer que é H, porque eu já comecei exemplificando com H. Então aqui é H,
igual a N sobre N. E aí, esse N de cima, ele é o N do objeto. Esse N aqui de baixo é o N da imagem. Esse H de cima é o H normal, esse aqui é o H aparente, certo? No caso, esse aqui é o H aparente, esse aqui é o H real. Então, essa aqui é a nossa fórmula, certo? Baseado nisso que a gente tem a fórmula. Essa aqui é a relação que a gente tem para essas questões. Mas não precisava disso para essa questão específica, né? Mas, olha, nesse caso, os raios são refletidos pelo peixe que desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. E é isso que acontece, né? O raio, ele vem aqui de um meio tipo sol, ele vem aqui a luz, bate no peixe e ela sobe. Só que quando ela sobe, ela bate na água e ela é desviada. Então é exatamente isso que acontece. Nossa letra E, ok? Aproveitando esse clima aqui aquático, deixa eu pegar outra questão nesse estilo, da prova dele. Ele fala assim, ó. Vou botar aqui para vocês. Para vocês terem noção, ele pegou essa questão de um livro de física. Eu não sei de quando foi aquele livro, mas parece um livro do século passado, velho. Porque eu só achei, para vocês terem noção, eu só achei essa questão num PDF. E o PDF não era só um PDF, era um PDF de um cara que tirou Xerox e depois digitalizou. Era um PDF extremamente usado já, tá ligado? Eu não sei de onde é que ele tira essas questões, não, velho. Ele tem o negócio dele lá, tá ligado? Mas vamos, façam aí.
Sim, sim, a aula está sendo gravada. A aula está sendo gravada. Vai ficar disponível. E aí, já dá para responder, pessoal? Dezesseis. Reveja seus cálculos. Reveja seus cálculos. 18. Boa. 18, 18. Por pouco, Elu. Por pouco. Isso aí, 18. E aí, é, vamos responder. Ela é no mesmo estilo dessa outra. A gente poderia até reaproveitar esse desenho aqui para a gente pensar. Mas aí, vamos lá. A gente precisa só da fórmula. ZB até me lembrou aqui que existe outro caso para essa fórmula também, né? Que a gente pode dizer. Que a gente pode representar ela assim, ó. N1 seria N1 sobre H igual a N2 sobre H aparente. Então a gente pode representar desse jeito também, certo? Aí a gente tem aqui uma pessoa vê um peixe no aquário, uma direção quase vertical. Se a gente fosse ver, a gente tem essa e a gente tem a outra, né? Que é N sobre N igual a H sobre a galinha. Esse aqui é o H do objeto, esse aqui é o H, no caso, perdão, isso aqui é o N do objeto, isso aqui é o N da imagem. Então, é N do observador. Observador. Aqui. Então, essas são as duas fórmulas que a gente tem, tá? Você pode fazer pela qual você achar mais prático, mais fácil, melhor. Ah, erracei só no número. Foi uma simplificação meio torta, né? Simplificou só de cima. Uma pessoa vê um peixe no aquário na direção quase vertical, então a gente tem um cara olhando daqui, tá quase na vertical, é como se ele tivesse. A gente pode considerar que ele está enxergando assim. A gente tem aqui o peixe. Esse aqui é um peixe. E aí ele está aqui. E a gente tem aqui a altura real e a altura que o cara está vendo ele, que é a nossa altura aparente. A água tem o seu índice e o ar tem o seu índice. Não é isso? Então, o índice da água, ele falou que é 4 sobre 3. O peixe está a 24 centímetros da superfície livre. E aí, a gente vai jogar aqui na fórmula agora. Porque ele pede o quê? Ele pede a posição aparente em que a pessoa no ar vê o peixe. Então, a gente tem... vai ficar 4 sobre 3, dividido por 1. Por que 1? Porque a gente tem que saber que o índice de refração do ar é 1. Isso aqui é igual à altura real que ele me deu, que é 24 centímetros da superfície, e o H',
que é o H, que a gente vai descobrir, né? Eu estou usando essa fórmula, você pode usar outra se você quiser. Aí é sua preferência, certo? Aí vai ficar, fazendo aqui meios pelos extremos, né? 4 sobre 3 vezes H igual a 24. Posso passar isso aqui para o outro lado dividindo. H igual a 24 sobre 4 sobre 3. 24 vezes 3 sobre 4. Isso aqui vai dar 18. Ok? Aí é matemática básica, né? Ali é a divisão final. Então aqui está a nossa resposta, 18, baseada na nossa formulazinha aí, ok? Tudo certo? Tranquilo? Zero problem? Deixa eu ver mais uma boazinha aqui pra gente revisar um conceito legal. Vê, isso aqui é fácil demais, meu velho. Essa aqui é fácil demais. Se liguem nessa questão. Vê, questão da Pontifícia Universidade Católica de algum canto aí. PUC. Pra quem não sabe, PUC significa Pontífice Universidade Católica. Mas aí, vejam aí. Isso não importa em nada pra questão. Só façam aí. Valeu. Vamos lá, 10 segundos para responder. 10 segundos para responder. A. E aí? Mais respostas? Com certeza é letra A, né? Vamos desenhar aqui, né? Se a gente tem aqui um pedaço de tecido, então digamos que isso aqui é meu tecido, ele é vermelhinho, e aí eu vou pegar uma luz azul que está iluminando. Quando a gente olha para um tecido vermelho, a gente só vê vermelho se tiver alguma luz iluminando ele que tenha nessa paleta nessa sua composição a cor vermelha. A luz branca, por exemplo, ela reflete todas as cores. Então, quando a gente fala todas as cores, entra o vermelho, né, em todas as cores. Então, se fosse uma luz branca, deixa eu representar aqui o branco como essa luz amarela, a gente veria o vermelho com a luz branca, porque o branco tem o vermelho nele. Mas, como a gente só está vendo uma luz azul, a gente não tem vermelho na luz azul. Então, a gente enxerga o nosso olho, o objeto não deixa de ser vermelho, mas o nosso olho enxerga preto. Porque tem esse errinho de leitura aí, e a gente vê dessa cor. Amarelo é branco. Aí a gente tem nossa resposta como letra A. Vamos agora para outra questãozinha. Deixa eu botar outra aqui enquanto eu estou terminando de anotar essa questão, porque ela foi escrita. Pronto, essa questão aqui é boa. Vamos lá. Ela tem alternativas também, tá? Um instante. Opa, calma. Calma. Vamos lá. É aí que eu vou dar uma aumentadinha. Ele fala para classificar. Ele fala para classificar entre luz, sombra e penumbra. Digamos que essa questão é aberta. Qual é qual? Responda aí, por favor. Enquanto eu estou anotando aqui a próxima questão.
2 é luz, 1 é sombra e 3 é penumbra. Um é sombra, 2 é luz, 3 penumbra. Isso mesmo, isso mesmo. Se fosse para responder aqui, seria a letra B. Ele fala respectivamente. Então, 1, 2 e 3. Seria sombra, luz, penumbra. Sombra, luz, penumbra. Respectivamente. Isso aí. Precisa explicar aqui o porquê, vamos só entender, né? A gente vai ter aqui a luz e ela vai estar batendo aqui, ó, nossa luz, ela vai estar totalmente incidindo aqui em cima da nossa mesa, certo? Então, todo esse ponto aqui, ó, de luz, ele, no caso, todo esse ponto aqui, ele vai estar sendo iluminado, ele vai ter luz. Esse ponto aqui é como se fosse uma sobra da luz. Vamos considerar assim, de forma mais didática. É como se fosse uma luz mais fraquinha. Ela tá a luz, só que ela tá vendo que ela é depois da nossa mesa? Ela é depois da nossa mesa aqui. Então é como se a mesa desse uma diminuída na luminosidade e ela fica bem embaçadinha, como se fosse uma sombra. E aí a gente tem isso aqui que a gente tem, quando a gente tá andando na rua, por exemplo, que fica ali atrás da gente o que a gente chama de sombra, né? Isso na realidade é a penumbra. Então, quando a gente tá andando numa rua que tem um poste, por exemplo, e atrás da gente fica lá aquela silhueta, né, que chamam da gente, a nossa silhueta, ela é uma penumbra. A sombra, ela é como se fosse sem luz mesmo, é como se não tivesse batendo a luz ali naquele lugar, que é o nosso um, certo? Então, essa aqui é a explicação para essa questão. Vou botar agora uma outra questão muito legal. Ela é muito simples também, mas caiu na prova dele, então vamos revisar só esse conceitozinho e eu vou ver se eu explico para vocês, vou provar para vocês aqui como é que é essa relação da gente, tá? E falar outro conceito também muito importante. Vejam aí. E aí, pessoal, qual é a resposta dessa questão? Se você lembra da fórmula, você faz em 2 instantes. É muito simples, muito simples. Ah, sim, que susto, Zeb. Já ia dizer, você, João Pedro, por que 0,9 e não 0,85? Tem que se ver todo, né? Exatamente. A fórmula da gente, isso, não só a teoria, a fórmula da gente, e ele colocou esse 1,70 como pegadinha. A fórmula da gente é que o tamanho que o espelho precisa ter, o H, é igual a Hzão sobre 2. Então, a altura do espelho é a altura da pessoa dividido por 2. Então, para a gente se ver no espelho, esse espelho só precisa ter metade da nossa altura
para a gente se ver completamente. Por quê? E aí eu vou provar agora para vocês isso. Digamos que eu tenho aqui uma pessoa. E, calma, deixa eu desenhar direitinho aqui embaixo. Agora. É... E aí, essa pessoa, ela está se observando no espelho. E aí, essa pessoa ela vai estar se vendo. E aí, a gente tem que ver aqui o tamanho mínimo desse espelho. Ok? Então, vamos considerar a pessoa está se vendo aqui. A pessoa ela não vai se ver num tamanho diferente, ela se vê do mesmo tamanho, não é isso? Então, a pessoa, quando ela vai se ver no espelho, ela se vê, ela vai estar do olho dela, certo? Até embaixo. E do olho dela até a parte de cima. Considerando aqui que ela está olhando como um todo, tá? Não só esse lugar que eu marquei, mas como um todo. Então, a gente tem aqui esse H, esse triângulozão, retângulo, certo? A gente tem esse triângulo retângulo grande. Nós temos esse triângulo retângulo grande, que está sendo formado. E a gente também tem esse triângulo retângulo ó, pequeno. Então, vamos ver a relação entre eles dois. Se eu chamo de x a distância da imagem, a distância do observador até a sua imagem, eu vou ter x aqui e x aqui. O lado desse triângulo grande vermelho, ó, triângulo vermelho e triângulo azul, que é menor, ok? Eu vou ter que a distância entre um lado até o outro do triângulo vermelho aqui é 2x e a distância aqui é x. Do mesmo modo que a altura desse triângulo azul é h e a distância desse outro para o maior é hzão. Então, eu vou relacionar aqui por semelhança que h sobre x é igual a hzão sobre 2x, certo? A gente, cortando aqui esse x com esse x, vai ficar aqui hzinho é igual a hzão sobre 2. Então, tá provada que a nossa relação... Ah, velho, vou denominar aqui, viu, a obra Autorretrato. Perdão, faltou, né? Lima Alisson, 2024. Autorretrato. Mano, conheci a fórmula, mas não o conceito, né? Esse aí é o conceito da fórmula, velho. É esse o conceito. A gente considerar que a gente tem uma distância, sempre que a gente tiver aqui, isso aqui a gente estuda em espelhos planos, né? A gente tem aqui nosso observador, novamente um autorretrato. A gente tem aqui o nosso espelho, certo? Desenhando aqui o espelho. Nosso espelho, ele tá nesse sentido daqui. E aí a gente tem a nossa imagem sendo formada, certo? Uma coisa importante, muito importante. Lembrem disso para prova, para seja lá o que for. A imagem tem o dobro do que o objeto. A imagem faz o dobro do que o espelho fizer. Tipo, se uma pessoa está vindo para cá, na direção do espelho, a 5 metros por segundo, a imagem dele está vindo a 10 metros por segundo. Sempre. Lembrem disso. A relação é sempre essa. Sempre a imagem faz o dobro do que o espelho faz. Ou do que a pessoa está fazendo, né, no caso. Se quiserem, dá para provar isso também. Mas só precisa se ater a isso. Só precisa se ater a isso. Se eu tenho uma pessoa, por exemplo, que está observando a, digamos que é 5 metros, ela vai ter a sua imagem, ela vai estar a mais 5 metros. Então a pessoa vai estar observando daqui 5 o espelho e a imagem dela vai estar a mais 5. Então a imagem dela em relação à distância a ela vai estar a 10 metros de distância, porque é o dobro. Então tudo a gente vai considerar o dobro. É o dobro do que a nossa imagem, ela faz o dobro do que o espelho faz, certo? Então, essa é a nossa resposta aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma questãozinha aqui para a gente fazer sobre a prova dele, tá? Nós vimos já, vimos.
Vimos. Olha, tem uma da Mackenzie aqui. Deixa eu pegar ela para vocês, viu? Um instante. Aguardem, vamos, saideira. Saideira para vocês. Deixa só eu botar ela aqui, viu? Espera aí. Porque, mesmo sendo da Mackenzie, é chatinho de achar ela. Bill, ele mexe nas questões para cobrar o que ele quer. Aí, tipo, às vezes a questão nem era para dar aquele valor, mas dá porque ele bota ela diferente. Aí eu tô vendo uma aqui que esteja igualzinha a dele. Pronto, calculei aí. Índice de refração absoluto. Fórmula simplesinha, simples. Saideira fácil, fácil. Mamão, mel, açúcar, é tudo doce. O que você quiser ir de doce, mas é fácil. Vamos lá. Confesso que eu estava com medo de dar essa aula porque são muitos conceitos, muita coisa, sabe? E você tem que exercitar para lembrar de fato, principalmente se ele cobra as imagens. Então, a gente saber que, tipo, se ela tá antes do centro, ela vai vir inversa e menor. Se ela tiver em cima do centro, ela vai vir em cima do centro e maior e do mesmo tamanho. Se ela tiver em cima do foco, ela vai vir imprópria, coisas assim. Então, a gente tem que saber se ela vem paralela ao foco, como é que ela fica, se ela tá, entende? Então, assim, a gente tem essas formas diferentes de ver, né? Tem que lembrar. Diga aí, nosso querido amigo das mágicas. Olha aí, qual é a técnica secreta? Eu quero aprender. Boa, boa. É isso mesmo. Eu decorei, mas eu decorei da marra, velho. Eu decorei que, quando tá em cima do foco é imprópria, quando ela tá atrás, ela sai invertida e menor. Quando ela tá em cima, ela sai igual. Quando ela tá na frente. E tem um caso em específico, que é o do espelho convexo, né? E ele vem também, ele vem de fora, né? O nosso objeto ele vem de fora. Aí a imagem ela fica menor, ela fica de frente a ele, né? Enfim, mas ela é diferente. Aí tem esses casos. Mas vamos ver aí como é que nosso mano João Pedro vai explicar. E aí, essa questão, fizeram já? Fácil, fácil, de boa? Agora que é fácil. Qual é a fórmula que a gente vai usar nessa questão? Fórmula de refração absoluta, no caso de índice de refração absoluto. Essa fórmula é N igual a C sobre V. Isso. N igual a C sobre V. Boa, boa. Um feixe luminoso monocromático atravessa um determinado meio homogêneo, transparente e isótropo. Isso aqui é interessante, viu? Porque quando ele fala para a gente que a gente tem uma refração homogênea, é porque a gente não tem uma diferença de, de fase. A gente não tem duas fases, é uma fase só. Então a gente é como se estivesse no meio aqui, ó, e ele vai de fato só refratar, né? A gente tem aqui a nossa normal, aí o raio chega,
raio chega e refrata. O raio chegou e refratou. Então, quando ele faz isso, ele não está indo para um meio que é de outra fase, ok? Ele está refratando aí na dele de boa. E aí, quando a gente vai falar sobre essa refração, a gente tem a formulazinha que a gente usa a nossa velocidade da luz, né? A velocidade da luz no vácuo, com a velocidade do negócio que a gente quer aí, a velocidade que ele dá, né? No caso, do feixe luminoso que ele dá pra gente. Então, a partir disso, a gente calcula nosso índice de refração. Lembrando, uma coisa importante, tá? O raio, ele pode vir, refletir e refratar, ok? Então, a gente tem aqui também um raio que pode estar refletindo e refratando, tá? E aí, vamos ver aqui o que é que ele quer da refração, né? Ele falou pra gente um feixe luminoso através de determinado meio homogêneo, transparente e isótropo com velocidade de 2,4 vezes 10 a oitava. Leia-se 10 a oitava como 10 elevado à oitava potência. Considerando C igual a 3 vezes 10 a oitava, o índice de refração absoluta desse meio é N igual a C, 3 vezes 10 a oitava, que é o valor que ele deu para a gente, dividido por 2,4 vezes 10 a oitava. Esse 10 a oitava já vai para a vala, vai ficar aqui N igual a 3 dividido por 2,4. A gente pode multiplicar por 10 em cima e embaixo, vai ficar 24,30. Dividindo, isso aí vai dar quanto? Dá 1,25, né? N igual a 1,25. Então, aí está a nossa resposta. 1,25. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Fizemos bastante questões aí, não foi? A gente conseguiu aprender mais um pouquinho do assunto, revisar algumas coisas. Se vocês tiverem dúvida em algo específico, mandem mensagem aí. Foi uma revisão muito geral, a gente falou de todas as coisas, eu provei muitas fórmulas, eu mostrei para vocês coisas que vocês precisavam saber, como raiz de 2, raiz de 3, refração do ar, índice de refração absoluto, a gente viu ali o relativo também na lei de... A gente usou aquela lei de Snell-Descartes, né? Então, pronto. Já já a ZB vai mandar um complemento aí no grupo, para vocês ficarem 100% aí para a prova, vai dar aquela dica lá das imagens. E qualquer dúvida vocês mandem aí que a gente está aqui para ajudar, viu? Muito obrigado aí, muito obrigado a todos vocês. Tenham uma boa noite, bons estudos aí, boa prova domingo. Ele colocou aqui assunto óptica, mas não cobrou nada de lente. Eu não vi nada nada em específico aqui de lente, não. Eu fiz. Só faltou a gente fazer uma questão que era de refração, e ele perguntava o índice de refração do meio X, que era aquela fórmula que a gente usou lá em cima de Snell-Descartes, né? Que é N1 seno I, N2 seno R. Então, tranquilo. Beleza? Suave. Valeu, pessoal. Boa noite, boa prova domingo, tá? Bom Enem. Se Deus quiser, vai ter uma questão dessa.